Amados, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. É uma palavra que essa semana tem queimado no meu coração praticamente a semana inteira. A semana toda. E quando eu estava orando, eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer ministrar ao coração? Né? Eu estava falando no Capri. Falei assim, eu tenho bastante esboço, tenho ali algumas palavras preparadas. Eu falei, Deus, eu não quero ministrar aquilo que a Vanessa tem. Eu sei que foi o Senhor que entregou, eu sei que todas essas mensagens é o Senhor que entregou ali para mim, para um dia estar ministrando ou só para ministrar o meu coração. Mas eu quero saber o que o Senhor tem. Se é algo do que eu já tenho, que o Senhor já entregou, ou se é algo que o Senhor quer entregar ali no momento. E aí ele veio no meu coração, falou, ministra a palavra que eu tenho ministrado ao seu coração essa semana. Né? Não é uma palavra que eu tinha preparado como ali já com esboço, tudo é algo que Deus tem ministrado ao meu coração essa semana. Desde segunda-feira, ela tem queimado no meu coração. Tenho mergulhado sobre ela. E assim, nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia, gente, nada. Às vezes a gente vai ler algumas passagens na Bíblia, principalmente quando fala da genealogia. Às vezes a gente quer pular logo, né? Quer passar, que fulano é filho de Citrano e filho desse, e assim vai. Fala, meu Deus, é cada nome que eu nem sei falar. Né? E a gente fala, que Senhor, tudo isso? E ali tem tesouro para nos entregar. Deus é tão maravilhoso que tem muitas chaves, tem muita coisa que às vezes está em um versículo, em uma palavrinha. Não falo palavrinha no sentido assim, não menosprezando a palavra de Deus, dizendo uma palavra que está ali no meio do versículo. E a gente tem que estar atento. Por isso que a gente tem que colocar a nossa mente cativa ao nosso espírito, para que a gente consiga realmente ouvir ali o Senhor falar conosco. E como que Ele fala? Ele fala ao nosso espírito. Porque é lá que Ele habita em nosso espírito. E é lá que Ele vai falar. Muitas vezes nós vamos sentir Ele falando. E às vezes vai ser tão assim maravilhoso que você vai, muitas vezes parece que está ouvindo a voz, parece algo audível. Mas Ele está ali falando no nosso coração. E a gente tem que estar sensível à voz dEle, para ouvi-lo, porque Ele fala sem parar. Se você ler em Tessalonicenses, não tinha preparado, mas lá acho que em primeira carta a Tessalônica, aos Tessalonicenses, no capítulo acho que 5, vai falar lá algumas direções de Paulo, que ele vai dizer, orai sem cessar. Orar é o que, amados? É só uma pessoa que fala? Não, é um diálogo. Deus jamais vai pedir algo para nós que Ele mesmo não faça. Se Ele está dizendo orai sem cessar, quer dizer, vem falar comigo, porque eu também falo sem cessar com você. Ele também fala sem parar. Mas nós temos que estar atentos. Mas pastor, eu vou ficar 24 horas lendo a Bíblia, falando com Deus? Não. Mas é você estar com o teu espírito ligado ao Senhor. É você estar executando as suas tarefas mais simples do dia a dia, mas estar com o teu espírito conectado. Assim como a internet, para ela funcionar, ela tem que estar conectada. Eu tenho internet em casa, mas se eu não conectar ali o Wi-Fi, não conectar o meu computador à internet, ele vai funcionar? Não vai. Eu tenho que conectar. Deus está lá, está falando, está pronto para poder falar, para ministrar, mas se eu não me conectar a Ele, não vou conseguir receber aquilo que Ele tem para me entregar. Aquilo que Ele tem para revelar ao meu coração. E lendo, lá no capítulo 5 de Gênesis, e um pouco antes de subir, né, Ele falou, não é à toa que eu dei a direção para o homem colocar esse livro aqui, chamado Gênesis, que significa início. É o nosso início com Deus. Como assim, pastor? Eu já aceitei Jesus há tanto tempo. Como assim o início? Você vai entender. Aqui no capítulo 5, no versículo, eu não vou ler a partir do versículo 1, mas você vai ver que tem a genealogia aí de
Sete. Quem era Sete? Filho de Adão. Abel morreu. Então Deus ele vai dar um novo filho, um outro filho para Adão. E esse filho ele chama Sete. E então o que acontece? Então aqui no versículo 1 ele só fala assim, ó: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. E os abençoou. E chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Eu já mencionei isso aqui, mas para quem não ouviu, vai ver que ele fala o que no final? No dia em que foram criados. Mas ele só cita um nome, o nome Adão. Adão significa humanidade. Então, por isso que depois que a mulher ela sai do jardim, ela recebe o nome de Eva. Mas até então, os dois eram chamados de Adão, quer dizer humanidade. Que ele fala, né? Ele lhes deu um nome, aqui ele fala, ó, e chamou o seu nome, que é macho e fêmea. Então está dizendo aos dois, ao homem e à mulher. Então ele diz, os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. Humanidade. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou o seu nome Sete. E aqui ele vai dizendo vários outros filhos, mas eu quero chegar, que você venha aqui para o 21. No 20, para você entender um pouquinho melhor. No 20, e foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. A gente conhece muito Enoque por esse versículo, que diz, e andou Enoque com Deus. Depois gerou Metusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os seus dias de Enoque. Grava bem aí, 365 anos. E andou Enoque com Deus. E não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu estava lendo, eu estava ouvindo uma ministração de um pastor que eu ouço muito, gosto demais dele, Joy Beivir. E ele estava falando um estudo, e ele citou esse versículo de Adão, de Enoque. E aí eu comecei falei, Deus, aquilo queimou no meu coração. Falei, eu vou pegar a Bíblia e vou estudar essa parte de Enoque, eu quero aprender mais. E peguei a segunda-feira ali de noite, comecei a ler, comecei a meditar sobre ela. E Deus foi ministrando no meu coração. O que Deus falou no meu coração que me levou a isso? Ele falou, o que levou a Enoque a andar com Deus? A ponto de ele ser levado por Deus para si. É onde o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Se você pegar a genealogia e começar a somar a genealogia, vocês vão ver que quando Enoque nasceu, Adão ainda era vivo. Adão ainda era vivo. E eu fico vendo pelos meus próprios filhos. E a maioria, acredito que vai confirmar. Os netos têm afinidade com os avós ou não tem? Tem até um ditado que fala, né? Que o pai educa, os avós estragam. Né? Porque mima, não é que estraga, mima demais. Quer conversar, quer contar a história. E eu lembro que eu não conheci meus avós, mas eu tinha tias que eram praticamente a idade de ser avó minha. E ela gostava que eu sentasse ali
E começava a conversar, a contar a história de quando ela era criança, de quando ela era adolescente. E dizer, olha, minha filha é assim, ela faz desse jeito. E ali a minha mente, o meu espírito começou a viajar. Ali com Deus. E eu comecei a imaginar Enoque. Sentado ali no colo do seu avô Adão. E Adão conversando, olha, foi Deus que nos criou. A gente morava no jardim. Deus todos os dias ia lá e andava com a gente, conversava conosco. Era maravilhoso. Mas infelizmente eu perdi isso. Mas é muito bom andar com Deus. Ai, se eu pudesse voltar atrás e não ter perdido essa comunhão, esse relacionamento. Porque Deus todos os dias visitava Adão e a sua mulher. E eu comecei a imaginar aquilo. Comecei a imaginar. E aí eu fui somar as idades e realmente baixe. Ali, quando Enoque nasceu, eu não vou lembrar agora o valor exato, porque eu não deixei marcado, mas 520 e pouco. 530 e pouco. Eu sei que no total, quando Enoque parte, ele estava ali com 600 e poucos anos, 700. Eu sei que quando o Enoque tinha 65 anos, bate 633. Foi isso, né, Adriel? Então, o Adriel me ajudou a somar. Foi isso? 633 que a gente somou? Foi? 633, se não me engano. Quando a gente começou a somar depois de 65 anos. Adão estava. Porque ele morreu com 900. Aqui fala aqui, ó. E foram os dias de Adão no 4. Depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram o total os dias que Adão viveu, 930 anos. E morreu. Você vai somando. Um teve filho com 70, outro teve filhos com 90, outro com 65. Aí você vai somando. Dá ali, né? Adão começou a ter filhos com 130, ali quando gerou a Sete. Quando voltou a gerar ali. E 633. Depois vocês somam aí, vê se bate certinho. Que eu não lembro agora de cor o valor, a idade exata. Mas eu comecei a imaginar. Aquilo despertou dentro de Enoque o desejo de conhecer a Deus. O desejo de andar com Deus. E aquele desejo, aquele anseio de ter a mesma experiência que Adão teve, fez com que Enoque andasse com Deus. A humanidade tinha pecado, amados? Tinha. Mas uma atitude, uma decisão de um homem de querer conhecer a Deus mudou a história daquele homem. Mudou a história de Enoque. E a Bíblia fala que ele não andou com Deus só 1 ano, só 50, só 100, não. Ele andou 300 anos com Deus. O total da sua idade foram 365. Depois de 65 anos, quando ele teve o seu primeiro filho, Matusalém, ele começou a andar com Deus. Não foi do nada. Aquilo despertou. E eu creio que isso também despertou uma alegria muito grande no coração de Deus. Porque o Espírito de Deus se alegra. Tem passagem que fala que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele tem ciúmes de nós. Deus, ele tem sentimento. A diferença é que ele não age segundo o sentimento, ele age segundo fé. Ele não age pela emoção ou pela necessidade, ele age pela fé. Deus não é dominado por sentimentos. Mas você vai ver que a Deus se ira. Mas logo ele vem com a misericórdia. Você vê que ele se ira, são sentimentos. Ele ama, a Bíblia fala em João que ele amou o mundo de tal maneira. Ele tem sentimentos. E assim o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E ele vem então ali, Enoque, querendo andar com ele. E ele continua isso, porque lá, vai agora para o capítulo 6, versículo 8. Isso serviu de exemplo para mais uma pessoa. Noé. Diz assim:
No versículo 8, a humanidade já estava cruel demais. Cruel. Deus havia decidido destruir a humanidade, do jeito que ela estava. E aqui diz no versículo 8, Noé, porém, achou o quê? Graça aos olhos do Senhor. Por que Noé achou graça aos olhos do Senhor? O que Noé fez que atraiu o olhar de Deus? Que atraiu ali o coração de Deus. A gente sabe que Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas há uma coisa da presença dele, que ele conhece todas as coisas, sabe de tudo. Outra coisa é a sua presença manifesta. O que chamou ali a atenção do coração de Deus, de olhar com mais atenção? E ele diz assim, no versículo 9: estas são as gerações de Noé. Noé era o que? Varão justo e reto em suas gerações. E olha o que fala aqui, Noé fazia o que, irmãos? Lê bem alto. Como? Andava com Deus. O que Enoque fez? Andava com Deus. O que Adão fazia lá no jardim? Andava com Deus. O que Enoque fez? Andou com Deus, a ponto de Deus tomá-lo. E agora, pastora, Deus vai tomar Noé para ele? Lembra que ele tinha a intenção de destruir a humanidade? O amor ali só aumentou. E por causa de um homem, um único homem em toda a terra, que andava com Deus, que procurou andar com Deus, diante da tua presença, fez com que Deus não destruísse a humanidade, mas realizasse uma aliança. Uma aliança. Por causa de um só homem, uma humanidade foi salva. Deus podia ter feito igual ele fez com Noé. Vou tomar Noé para mim e tchau. Pronto. Já tenho Enoque comigo e tenho aqui também a Noé que eu tomei para mim. Nem morreu, tomei. Não, mas o que ele fez? Ele não tomou a Noé. Ele falou: eu acredito na humanidade. Eu amo, não vou destruir. Mas pastor, ele sabia que a humanidade ia fazer tudo aquilo, irmãos, porque ele lá no fundo é como um pai que sempre vai amar até o fundo, até o último. Igual o pastor ministrou domingo sobre o filho pródigo. O pai não deixou de amar o filho pródigo que saiu para o mundo. Ele continuou amando, tanto que quando ele vê o filho, quando o filho entra novamente na sua casa, o pai faz o que? Ele corre lá no portão. O pai não sai para fora do mundo para correr atrás dele. Mas quando o filho pisa o pé na porta de casa, o pai corre. O pai corre. Deus não vai lá no mundo mais buscar a gente. É a gente que tem que voltar para Ele. Quem é filho, Deus não vai correr de novo atrás. Ele já correu. Ele está só dizendo, credo no seu coração, com muito amor, esse filho vai voltar. Esse filho vai lembrar de quem eu sou. Esse filho vai lembrar do como que eu fazia por ele, quem ele era. E eu vou estar aqui, quando ele pisar o pé no reino de novo, eu já vou abraçar e agarrar ele com tudo. Foi isso que Deus ele fez com o filho pródigo. Que ali tem dois casos de filho perdido. Tem um filho perdido lá fora, que percebe que está perdido e volta, e o filho perdido que está dentro de casa, que é o outro filho. A Bíblia fala que ele dividiu a herança entre os filhos. Ele não deu herança só para o que saiu, ele deu herança para os dois. Os dois já tinham herança nas mãos. Tudo já pertencia ao filho. Tudo já pertencia ao filho. Ao que se desviou, que se perdeu. E ao que estava dentro de casa. A herança é dos dois.
Ele está dizendo para nós, para esses dois grupos de filhos, aquele que já é filho e acabou se perdendo, está dizendo volta, porque ele entregou a herança. Sabe qual é a herança de Deus, gente? A expressão está ministrando agora no meu coração. Vocês me perdoem como Deus está ministrando agora, eu não vou lembrar agora a passagem, mas acho que está em Efésios. A Bíblia fala que nós somos a herança de Jesus. E Jesus é a nossa herança. No mesmo versículo ele fala que nós somos a herança de Cristo e Cristo é a herança nossa. Ele deu a sua herança para a gente, que é Jesus. Ele entregou para a gente. E tem muito filho dentro de casa, perdido, dizendo: Deus, olha para mim. Pai, olha para mim. Ó, você está fazendo de tudo porque está lá fora e eu que estou aqui dentro, estou fazendo tudo certinho, estou fazendo isso, fazendo aquilo. Porque aquele filho que estava dentro não estava andando com o pai. Ele estava dentro da casa, dentro da igreja, dentro do reino. E quantos filhos estão dentro do reino, mas não estão andando com Deus? Tendo um relacionamento. Eu já ministrei aqui e falei: irmãos, a salvação é muito mais do que você ter direito de ir para os céus. A salvação, ela é dada pela graça mediante a fé. E a graça, ela tem muito mais do que a salvação. A graça, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos edifica, ela nos empodera, ela nos capacita, ela nos habilita. Ela é tudo. Ela é tudo. A misericórdia, ela faz o quê? Que a gente não receba o que merecíamos. E a graça é receber aquilo que não merecíamos. Um grande exemplo disso é a mulher adúltera. Quando trazem para Jesus apedrejá-la, ele diz que não tem pecado, atire a primeira pedra. O único que não tinha pecado era quem? Ele. Ele apedrejou? Não. Ele diz para ela: cadê os seus acusadores? Ela disse: foi embora. Ela falou: ele diz: muito menos eu vou te acusar, te condenar. Mas ele diz logo em seguida: vai e não peques mais. Por que ele fala para não pecar mais? Porque primeiro ele entrega misericórdia, depois ele entrega graça que habilita a não pecar mais. Amados, a graça não te dá direito, não te dá ali a autoridade de você sair pecando. Não, pelo contrário, a graça é aquela que te habilita, te capacita a não pecar. Porque aquele que entende o amor de Deus e que ama o seu próximo, nós estamos num tema desse mês: amor e vida. Amor. Aquele que ama o seu próximo como a ti mesmo, igual o pastor falou, não é amar o próximo mais do que você, mas é amar o seu próximo como a ti, como Cristo amou você. Aquele que ama o próximo, ele entende que se ele ama, ele não vai roubar, ele não vai matar, ele não vai adulterar. Então isso vem dentro de nós. E a graça nos habilita, porque fala: Deus, eu recebi muito mais aquilo do que eu merecia, e eu não vou pecar porque eu quero te agradar. O Senhor é meu Pai. Por isso que não pecamos. E quando erramos, ele fala: se você for ver aí passagens, você vai dizer: mas se pecares, você chega a Deus, peça perdão. E aqui Noé, ele achou graça, porque ele andava com Deus. E para a gente agora, vai lá para capítulo 12. Aqui vai dizer de Abraão, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. E ele vai dando ali as promessas: te fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão, né? Não vamos ler essa parte, mas agora eu quero que você vá agora para o capítulo 17. Deus apareceu ali a Abraão e o chamou. Ele diz: sai da tua terra e vai para onde eu
vou te mostrar. Onde eu te mostrarei. Se Deus ele iria mostrar o caminho, então Abrão tinha que fazer o quê? Andar com Deus. Deus tinha que estar andando com ele para poder mostrar o caminho. Deus não ia dar no GPS lá de cima, ficar só falando lá de cima. Ei, ó, lá na esquina você vai virar à direita. Não. Qual é o que a Bíblia de Deus ensina? A palavra de Deus fala: ensina o teu filho no caminho em que deves andar, para que quando cresça não se desvie. Ensina o teu filho no caminho. Assim como a gente fala que a gente não mostra o caminho para o nosso filho, a gente anda o caminho com ele e vai mostrando. Do mesmo jeito é o nosso Pai Celestial. Ele não vai mostrar o caminho, ele é o caminho e ele está no caminho. Ele está no caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus está dizendo: ensina o teu filho. Mas ele nunca, como eu falei, ele nunca vai mandar a gente fazer algo, ordenar algo que antes ele não faça. Se ele está dizendo para nós ensinar o nosso filho no caminho, então quer dizer que ele vai nos ensinar no caminho. É junto. Quando ali, só como um exemplo, para você conseguir visualizar. Quando vai mostrar ali Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, o anjo do Senhor entrou depois que eles entraram na fornalha? Ele já estava, senão aqueles homens tinham sido consumidos pelo fogo. Quando aqueles homens são lançados, Deus já estava lá dentro. Quando Daniel é jogado ali na cova dos leões, a Bíblia fala que os outros homens, quando são lançados, eles nem tocam o chão. Para que aquele anjo fechasse a boca dos leões, quer dizer que o anjo já estava lá dentro. O anjo do Senhor, quer dizer, o próprio Deus estava lá dentro. Ele não esperou Daniel entrar na cova para depois fechar a boca. Ele já tinha fechado a boca. Ele não impediu Daniel de ser jogado, mas está dizendo: pode vir porque eu estou junto. Eu estou aqui. Eu estou no caminho com você. Eu estou no processo. Eu estou aqui. Apenas confia. Então ele está dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, se Deus ia mostrar o caminho, é porque Deus ia andar junto com Abraão. E aqui no 17, ele diz assim, quando ele vai mudar o nome de Abraão, ele fala assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele fala o que? Anda na minha presença e ser perfeito. Ele está dizendo: ei, Abraão, continua andando comigo. O segredo, o tema dessa palavra é o segredo. Você quer ter uma vida de sucesso espiritualmente, financeiramente, na sua família, na sua saúde. O segredo é: anda com Deus. Mas o andar com Deus, gente, não é colocar Deus lá atrás e você sair à frente. É você colocar Deus à frente e você andar com Ele. É andar em sintonia. Uma vez o nosso pastor, ele ministrou, e ele estava falando que esse andar de Enoque com Deus não era Deus mostrando o caminho, mas, segundo estudiosos, é o quê? É como se Enoque estivesse por cima dos pés de Deus e andava junto. Nós não temos que andar à frente de Deus, nós temos que andar unidos, porque através de Cristo nós nos tornamos um só, em Cristo Jesus. E quando estamos em Cristo, Deus então Ele habita, porque ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Quando estamos em Cristo, quando estamos em Sua palavra, porque Jesus é a palavra, nós então estamos andando com Deus. Um exemplo também está em Números, em Êxodo, Deuteronômio, você vai vendo ali, quando Deus ele vai guiar o seu povo, Ele vai guiar. A Bíblia fala que quando a nuvem descia sobre o templo, sobre a tenda, ali eles paravam. Quando a nuvem se levantava, que a nuvem representava a presença de Deus, eles então andavam.
E quando eles montavam ali o acampamento, eles tinham uma forma certa de acampar. Eles se acampavam, irmãos, todos os estudiosos falam, eles faziam de uma forma completamente oposta do que é ensinado aos exércitos. Normalmente, o que faz? Monta o exército e as tendas de costa para a base, para proteger a base. Mas o exército de Deus era ao contrário. O povo de Deus era ao contrário. Eles montavam a tenda e ali eles dividiam as tribos e eles montavam um acampamento de frente com a tenda. Eles ficavam, mas pastor, eles ficavam com as costas vulneráveis. Não, porque Deus estava cuidando deles. A gente vai tão preocupado em olhar, deixa eu ver o meu inimigo, deixa eu olhar. Não, fica em Deus. Que quando aparecer o inimigo, Ele vai te mostrar. Nós temos que estar ligados no Senhor. Eu falei, nada é por acaso, porque está em Gênesis. Gênesis é o início. O início do segredo é andar com Deus. Você quer conhecer os segredos de Deus, você quer conhecer o coração de Deus, quer que Ele se revele a você. Ande com Ele. Ande diante da presença dEle. Diante da presença. Moisés entendeu isso, gente. Moisés entendeu. Moisés foi criado num palácio. Moisés tinha de tudo. Foi criado como um príncipe. Como um príncipe. Ele sabia o que era bom e do melhor. Ele comia o do melhor. Ele teve o melhor estudo. Ele teve o melhor de tudo. Mas ele disse para Deus, Deus... Quando Deus ali se ira com aquele povo, e Deus queria destruir aquele povo, murmurador. Ele fala, se a tua presença não for conosco, não permitas que a gente vá. Ele estava dizendo, eu prefiro ficar aqui no deserto. No deserto, do que ir para a terra que mana leite e mel, sem a tua presença. Deus falou para ele, vou enviar um anjo. Ele vai estar com vocês. Ele vai guiar vocês. Mas Deus falou, não. Moisés falou não para Deus. Ele sabia o quão preciosa era a presença de Deus. Quão preciosa. Será que a gente consegue fazer essa escolha? Será que Deus hoje falasse assim, olha, Vanessa, eu tenho uma terra, tenho algo para te dar que é bênção. E eu vou colocar um anjo lá para te abençoar. Será que eu vou perguntar para ele? Será que nós vamos perguntar? Mas o Senhor vai estar junto? Ah não, mas é Deus que está dando. Quem estava dando a terra para aquele povo era o diabo, gente? Não, era Deus. Deus estava dando aquela terra para eles. Era promessa. Era Deus que estava dando. Ele ia enviar um anjo. É bênção. Mas não era o melhor. Não era o tudo. E é isso que eu quero que possamos entender. Que Deus, Ele quer que nós entendemos. Porque o tudo sem Deus é nada. O tudo sem Deus é nada. É nada. Mas pastor, o mundo está perverso. O mundo está sendo destruído. O mundo não está nem aí. O amor de muitos se esfriou. A gente vai lembrar. Adão tinha acabado, fazia pouco tempo que havia pecado. Mas a decisão daquele jovem, de Enoque, fez com que Deus se revelasse àquele homem. A ponto de Deus levar para ele. O que está ao nosso redor, irmãos, não nos interfere em quem somos com Deus. É a gente que tem que interferir no mundo. Nós somos a luz. Você pode apagar aqui o salão inteiro e se deixar só uma luzinha lá no fundo acesa, você vai enxergá-la. O mundo pode estar sombrio, mas se você tiver Jesus, você vai fazer brilhar a luz dele. Você vai fazer brilhar. Noé estava no meio de uma nação, de uma humanidade perversa, corrompida, cruel.
Mas ele achou graça ao coração de Deus, porque ele andava, ele era justo e andava com Deus. Pastor, só tem eu na minha empresa. Se você andar com Deus, você vai ser a diferença. Aqui não fala a história de Noé, de Enoque. Aqui você não vai ver o que ele fez, as histórias dele, mas Deus deixou gravado, sabe por quê? Porque o mais importante era a comunhão que ele tinha com Deus. Será que lá no céu, no nosso livro que estamos escrevendo, né? Porque Atos continua. Será que Deus vai começar a dizer lá, olha, você fez isso de bom, você fez essa obra, você fez isso. Aí lá só no finalzinho, lá um pedacinho vai estar escrito, olha, você andou lá no finalzinho comigo. Ou será que nós vamos ter, em primeiro lugar lá em cima, Vanessa andou comigo e ela fez isso. O que será que vai estar em primeiro no nosso caderno? No nosso livro com Deus? Andar com Deus, gente, não é fazer milagres, sinais. Isso faz parte só. Andar com Deus é se relacionar com Deus. É conversar com Deus. É ter comunhão. É Ele poder revelar planos do que Ele quer fazer na tua vida. Que isso, pastor? Deus vai dividir? Ele antecipa, Ele divide. Ele visitou Abraão. Deus tem várias formas de se manifestar em sua presença. Ele não pode vir total, na sua glória total, porque nós seremos consumidos. Seríamos consumidos, mas ele vem ali diante de Abraão com 2 anjos. E Abraão reconhece o Senhor. Deus passa a noite com ele. Come com ele. Passa a noite, e ainda de manhã ele vai e revela para Abraão: Abraão, vamos aqui, vamos lá comigo, meu amigo. Está vendo ali Sodoma e Gomorra? Eu vou destruir. Aí Abraão fala, mas espera aí, ele queria falar de Ló, mas ele não estava tendo coragem de falar logo de Ló. Ele falou, mas se tiver 56, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 20, se tiver 10, 5, se tiver um justo ali, eu não vou destruir. Eu fico imaginando Deus falando, fala logo que é do seu sobrinho, você quer que eu salve? Mas ele compartilhou, irmão, você tem noção? Ele disse para Abraão, Abraão, anda comigo, continua andando na minha presença. Deus foi lá, passou a noite com ele, mas você já tem noção? Eu parei e fiquei imaginando, falei, Deus, o Senhor passou o dia, a noite, comeu com Abraão, contou para ele os teus planos, que o Senhor ia fazer, permitiu que Abraão desse palpite, ouvisse, o Senhor ouviu Abraão, e Deus quer isso conosco, é dizer, vem cá filha, senta aqui, olha, eu estou pensando em fazer assim, eu estou pensando em fazer isso, eu quero fazer isso, fala, abre o teu coração para mim. Ele quer que a gente se abra com Ele, que a gente converse com Ele. Amados, às vezes nós pegamos o carro, dirigimos 2 horas, com o Espírito Santo habitando em nós e não falamos às vezes 1 minuto com Ele. Brigamos com o motoqueiro que está do lado, brigamos com outro carro que passou na frente, ligamos para um monte de pessoas, vemos ali mensagem no Instagram, no YouTube, em tudo que é lugar, e o Espírito Santo lá, juntinho conosco, dizendo, ei, fala comigo, eu quero dividir coisas, Deus quer te revelar, vem cá, vamos comigo, senta aqui comigo, vamos lá. A gente esquece dele. Antes de você dormir, que você pare, e você fecha os olhos e fala assim, pense com você, quanto tempo eu dediquei para o meu Deus hoje? Eu não estou falando em fazer a obra, irmãos. Eu não estou dizendo servir a Deus com a obra. Eu estou falando de ter um momento com Ele. Com Ele. Com Ele. De estar ali servindo a Ele, com Ele, diante dEle. E dizer, às vezes o seu dia foi muito corrido. Aí você fala assim, Deus, me perdoa, mas eu não vou dormir sem antes falar com o Senhor. Sem antes falar contigo. Agora eu falei, essa semana Deus falou muito comigo através disso. E desde domingo,
estava sentindo algo dentro de mim, tremendo, e ficava me chamando para ir orar. Era o Espírito do Senhor. Mas ele me chamava de uma forma diferente. E eu falei, Deus, eu estou sentindo algo dentro de mim que é diferente do que eu já havia sentido. Mas eu sei que é o Senhor porque eu tenho paz no meu coração. Porque Deus não é Deus de confusão. Ele traz paz. E eu falei, eu não estou entendendo o que o Senhor quer. E eu falei, eu sinto que não é por causa de algo que está para acontecer, que eu tenho que orar e repreender. Que é algo que o Senhor quer fazer. E está pedindo que eu ore. Eu falei, abre meus ouvidos, deixa eu te ouvir. Abre meus ouvidos espirituais, meus olhos espirituais. E aí na segunda-feira ele foi ministrando essa palavra. Quando foi à noite, eu dobrei meu joelho e falei, Deus, eu não sei. Mas eu só sei que o que eu estou sentindo é algo tão maravilhoso que eu não quero parar de sentir. E aí eu dobrei meus joelhos e eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar nada. Eu só dobrei meus joelhos e falei, Deus, eu só não quero parar de sentir o que eu estou sentindo. E aí ele veio no meu espírito e falou, eu estou me revelando a você de uma forma que eu ainda não havia me revelado. Eu estou me manifestando a você, eu estou aqui com você, junto de você. Não só em você, mas estou do seu lado. E estou permitindo que você sente a minha presença de uma forma que você ainda não havia experimentado. Porque você permitiu e entendeu e deseja andar comigo. Andar comigo não quer dizer fazer sinais. Não quer dizer sair fazendo um monte de milagre. Isso faz parte, sim, é de Deus. Mas o mais importante para Deus é o relacionamento. É o relacionamento. Nesse mês de amor e vida, que você busque com toda a sua alma, com todo o anseio da sua alma, do seu coração, do seu espírito, a comunhão com Deus, que ela venha aumentar no seu coração. Venha aumentar no seu coração. E que você possa, cada dia, ter novas experiências com o Senhor. Porque às vezes a gente fala experiência com Deus, às vezes é ver um milagre, é ver uma visão, né? É algo que Deus falou com você. E eu falei, pude falar para Deus naquela segunda-feira à noite. Eu falei, Deus, eu trocaria tudo que eu tenho para continuar aqui do jeito que eu estou e não sair mais. Ele é muito gostoso. Amado, você acha que eu orei? Não orei. Quando eu falo orar, não seja assim, de pedir algo, de repreender algo, não. Eu fiquei ali falando com Deus. Coisas bobas. Igual a gente conversa com o nosso amigo, com a nossa amiga, com o nosso cônjuge. Conversando coisas aleatórias, bobas. Aí teve uma hora que o pensamento, né, ele vem assim, nossa, você está falando essas coisas com Deus, você está ocupando o tempo dele para falar essas coisas com ele. Ele tem tanta coisa aí para se preocupar. A minha carne começou a gritar isso. E na mesma hora o Espírito Santo falou, repreende. Que a sua carne não quer que você continue tendo comunhão. Deus nunca vai ser incomodado, por menos mais simples que seja que você for falar com Ele. Ele é Pai, Ele é amigo. Ele é Senhor, sim. Não podemos tirar a posição dele de Senhor. Não podemos perder o temor. Mas não podemos esquecer que Ele é amigo. Amém? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar. E que você possa buscar